Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a aplicação da câmera termográfica. Essa câmera termográfica é uma câmera da FLIR, tudo bem? Que é a referência mundial em termografia. A câmera termográfica é um instrumento de medição que utiliza o espectro dos corpos para verificar qual ponto, qual elemento está mais aquecido em relação ao outro. Tudo bem? O parâmetro mais importante nesse caso aqui é o que a gente chama de emissividade. Ao olhar a câmera termográfica, a gente já deixou configurado para que ela faça o ajuste automático de máxima e mínima temperatura que ela vai encontrar no sistema, bem como a temperatura do cursor. Então, quando eu levo o cursor para um determinado ponto, eu vou conseguir identificar exatamente a temperatura deste ponto aqui, tá bom? A câmera ela tem diversas configurações. Nesse caso aqui, vamos ver algumas delas. A primeira configuração é o modo cor. O que a gente tem aqui? Quando a gente aciona, a gente tem o modo arco-íris, que é essa maneira que nós estamos enxergando a imagem. Nós temos o modo ferro, e aí vocês já podem perceber que é um outro contraste, uma outra combinação de cores. A gente tem o elevado contraste arco-íris, incandescente branco, incandescente preto, ártico e lava. Bem, e aí você vai utilizar conforme você determinou no seu plano de inspeção termográfica, tudo bem? Então o teu plano de inspeção termográfica é o que vai definir qual escala de cor você vai utilizar. Pessoal, a gente também tem esse modo aqui, ó. Então a gente pode tanto fazer imagens termográficas quanto vídeos da termografia, tudo bem? E tudo isso fica armazenado no cartão de memória que depois eu posso transferir para o meu computador. Já falei do modo imagem. Aqui a gente tem a medição, tudo bem? Então eu posso, dentro da minha medição, sem aquela medição que eu mostrei para vocês, que é o cursorzinho, onde eu consigo medir especificamente a temperatura de um determinado ponto, ponto central, ponto quente. Então ele automaticamente já se posiciona no ponto mais quente, ó, pode ver aqui, ó, que ele já se posicionou e encontra a temperatura para mim do ponto mais quente. Aqui a gente tem a medição do ponto frio, então ele identifica para mim o ponto mais frio, do intervalo espacial que eu estou medindo. 3 pontos, ponto quente, bom, e outro ponto quente. Cada um também de acordo com... Não posso fazer essa medição aleatória. Eu preciso do meu plano de medição termográfica, tudo bem? Ou de inspeção termográfica. Sem ele não faz sentido. Você simplesmente está coletando imagens termográficas sem a devida metodologia. Então aqui, ó, mais uma vez o modo cor, tudo bem? Onde eu tenho várias cores aqui, ó. Lava, ártico, incandescente preto, incandescente branco, elevado contraste arco-íris, arco-íris e ferro, tá bom? Então hoje eu vou ficar com essa daqui, lava, tudo bem? E agora nós vamos analisar aqui, ó, escala de temperatura, que é essa escala que está aparecendo aqui para vocês. E aqui lâmpada, onde eu consigo acionar a lâmpada aqui, ó, no meu sistema, ó. Venho aqui. E aí eu consigo ligar a lâmpada também, tudo bem? Também isso está previsto no seu plano, se você vai precisar ou não utilizá-la. Não pode fazer qualquer tipo de operação sem estar no plano. Por quê? Ele precisa ter repetibilidade. Se você fizer algo, uma medição termográfica, que eu não consigo conferir depois se o procedimento foi correto, ela está invalidada. Então, pessoal, olha aqui. Nesse caso, a gente consegue verificar tanto o espectro dos corpos que eu estou medindo. E aí, mais uma vez, eu volto a frisar na importância de você conhecer a emissividade daquilo que eu estou medindo.
Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a teoria de termografia, pergunte aí e eu gravo um vídeo explicando a teoria, conceituando a emissividade e os outros parâmetros de termografia, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, eu tenho a minha escala de temperatura máxima e mínima que está sendo medida e eu consigo verificar nesse ponto aqui que esse ponto específico tem em torno de 65, 66 graus Celsius, tudo bem? Outra coisa que é imprescindível, você não pode ir a campo com o equipamento sem ele estar devidamente calibrado, pois ele pode te trazer uma medida falsa. Então vamos aqui em medição, eu quero só fazer isso daqui, ó. Ponto quente. Então ele vai buscar o ponto quente do local que eu estou medindo, olha. Então ele vai buscando com o seu cursor o ponto quente nesse intervalo de medição. Aqui, pessoal, estou fazendo a medição normal ao plano do motor, normal ao plano onde o motor está fixado, para verificar se tem algum desvio anormal de temperatura. Se ele tiver algum desvio anormal de temperatura nesses pontos aqui, ó, aqui e aqui, por exemplo, ou seja, no lado acoplado e no lado acoplado e no lado oposto acoplado, muito provavelmente eu tenho o que? Um problema de rolamento. Eu já consigo identificar ou lubrificação do rolamento, ou a deficiência já nas esferas ou na pista do rolamento. Posso identificar também, se estiver aquecendo muito a carcaça, somente a carcaça, pode ter um problema de desbalanceamento do rotor. Então a termografia nos ajuda muito nisso. No caso aqui agora, a gente está com um redutor, ó. Então quando a gente faz essas medições, a gente também consegue identificar se tem problemas relacionados com a vedação, se tem problema relacionado com o meu rolamento, se tem algum problema de desalinhamento, de modo indireto, obviamente, usando a termografia, porque eu vou identificar o ponto que está superaquecendo em relação ao que era especificado, e isso já vai me dar um diagnóstico do que o meu sistema está informando, né? Indiretamente ele informa pra gente. Bem, olha lá, vou colocar aqui um pouquinho porque a lâmpada aqui atrapalha, né? Todas essas imagens eu consigo capturar utilizando o meu gatilho aqui. Então eu capturo tanto a imagem quanto o vídeo. E também eu consigo fazer ajuste de foco, ó. Girando aqui o ajuste de foco da lente. Tá bom, pessoal? Então esse daqui era um vídeo simplesinho mostrando a aplicação da termografia. Ela é extremamente importante tanto na manutenção corretiva, quanto preventiva, quanto preditiva. Bem, especialmente na preventiva e preditiva. Bem, até o próximo vídeo.